Bom dia, pessoal! Vamos para mais um vídeo. Hoje vou falar sobre esta ilha linda, a Irlanda, mas que no passado sua história não foi tão nada bela. Hoje vou te contar a verdadeira história, aquela que não tem nos livros de história oficiais. Vou te contar o outro lado, aquele que você nunca ficará sabendo. Só vai ficar sabendo porque eu vou te contar. Então, bora lá! A primeira evidência da presença humana na Irlanda data de cerca de 33 mil anos atrás. 33! Outras descobertas foram encontradas datadas de cerca de 10.500 anos a 8.500 anos antes de Cristo. O recuo do gelo após a fase fria, Yonger's Days, do Quaternário por volta de 9.700 anos antes de Cristo, anuncia o início da Irlanda pré-histórica, que inclui os períodos arqueológicos conhecidos como Mesolítico, o Neolítico de cerca de 4.000 anos antes de Cristo, e a Idade do Cobre, começando por volta de 2.500 anos antes de Cristo, com a chegada da cultura do copo. A Idade do Bronze irlandesa, propriamente dita, começa por volta de 2.000 anos antes de Cristo e termina com a chegada da Idade do Ferro dos cultura celta da Hastert, começando por volta de 600 anos antes de Cristo. Os escritores gregos e romanos fornecem algumas informações sobre a Irlanda durante o período clássico, época em que a ilha pode ser denominada Irlanda Gaélica, no final do século IV d.C. O cristianismo começou a gradualmente subsumir ou substituir o politeísmo celta anterior. No final do século VI, ela introduziu a escrita junto com a Igreja Cristã Celta, predominantemente monástica, alterando profundamente a sociedade irlandesa. A antiga religião celta, comumente conhecida como paganismo celta, compreende as crenças e práticas religiosas seguidas pelos povos da Idade do Ferro da Europa Ocidental, agora conhecida como celtas, aproximadamente entre 500 anos antes de Cristo a 500 anos depois de Cristo, abrangendo o período latino e a Era Romana, e no caso dos celtas insulares, dos britânicos e irlandeses, Era do Aço. Muito pouco se sabe com certeza sobre o assunto, e além dos nomes documentados, que se pensa serem de divindades, os únicos relatos contemporâneos detalhados são de escritores romanos hostis, que provavelmente não estavam bem informados. A religião celta era politeísta, acreditando em muitas divindades, tanto deuses quanto deusas, algumas das quais eram veneradas apenas em uma pequena área local, mas outras cujo culto tinha uma distribuição geográfica mais ampla. Os nomes das mais de 200 dessas divindades sobreviveram até hoje, embora seja provável que muitos desses nomes fossem títulos ou epítetos diferentes usados para a mesma divindade. De acordo com outras fontes clássicas, os celtas adoravam as forças da natureza e não imaginavam divindades em termos antropomórficos, como outros povos pagãos, como gregos e romanos, egípcios faziam. Quer isso seja verdade ou não, à medida que os povos clássicos cresceram em influência sobre as culturas célticas, isso encorajou a representação de divindades em formas humanas. E elas parecem passar de uma fé mais animistas para uma visão politeísta mais romanizada. A Grande Fome da Irlanda. Agora vamos começar a explicação da verdadeira história. A suposta praga das batatas. O período da fome foi de 1845 a 1852. 7 anos. Reparem bem, 7 anos. Mais ou menos 1 milhão de mortos
isso oficialmente, mas é claro que foi bem mais que isso. Os ingleses usavam a ilha como um celeiro e consideravam o povo irlandês como um povo de segunda classe, pois era um povo ligado a uma origem, um povo com ligações do passado da história da humanidade, uma origem celta, um povo que tinha suas crenças, sua língua, seu modo de lidar com a natureza, sua sabedoria, interior e inteligência para usar da sua própria tecnologia. A Inglaterra, que virou um Império Britânico, que foi criado pelos venezianos, que era uma divisão do antigo Império Romano, associado aos banqueiros judeus, entre aspas, tá? Que não são judeus, de origem. E sim mistura de várias origens, e que criaram a Holanda, que migraram no século XV para a Holanda e Bélgica e tornaram o império poderoso. Eles fomentaram a criação do Império Inglês para que o mundo se submetessem a eles. Até o momento, a Rainha Vitória, que era uma terrorista, nada de boazinha como querem retratar. Pois é, a Rainha Vitória não era aquela coisa. Ela, com a ajuda dos banqueiros, porque ela não está sozinha nessa, é claro, queriam acalmar a Irlanda, porque até então os irlandeses já haviam sido quase que praticamente dizimados, torturados, massacrados, dominados pela Igreja Católica, porque eles tinham sua própria religião celta, falavam sua língua gaélica e estavam ainda resistindo à mudança da língua e de religião também, o qual a Igreja Católica se impõe neste povo como último induto à força com poder totalitário. Sim, eles impuseram na ilha sua religião à força. Nada foi naturalmente, é claro. Ou você obedece, ou você morre, ou você aceita a nossa religião, a nossa crença, o nosso sistema, ou você morre. O poder do Império Romano, travestido de Igreja Católica, porque ambos são os mesmos, dizimando e se apodera da ilha e a transforma em 80% dela católica. Mas em paralelo a isto, a Inglaterra de Tudor, Henrique VIII de Tudor, sétimo primeiro, começando pelo sétimo, depois Henrique VIII e por fim Elizabeth I. Ah, Elizabeth I, aquela ruivinha, lembra? Todos eles eram protestantes. E começando então a dominação da Inglaterra, por dois caminhos, pelo poder do Estado e pelo poder da religião nova, que essa nova religião vinha dos venezianos, do Império Orange, da Holanda, e que faz o luto entre Império Romano. As duas religiões, prestem atenção, se entram em combate. E ao mesmo tempo, há trocas de poderes feudais, porque a Irlanda foi deixada como feudos gaélicos. Ao sul, fazendas com feudos gaélicos, onde o povo cultivava pouca coisa. Era mais batatinhas. Os grãos foram retirados deles de propósito. Foram deixados apenas com batatinhas, pois eram tidos como povos de segunda classe. Eles tinham que comer batatas, derivados de leite, que era o que tinha. É o que deixavam para eles comerem. Eles tinham que ser submissos pelo poder dos fazendeiros empresários que tinham na região. Ou seja, os empresários já tinham tomado toda aquela região. Toda a região do sul, o monopólio já estava lá feito e só restava aquele pouco de fazendeiros trabalhando
para sobreviverem. Esses fazendeiros e empresários, que eram aqueles de alto poder, que eram coligados com o Império Orange, com o Império Veneziano Britânico, holandês, com o poder de banqueiros judaicos por detrás. É claro, querendo tomar todo o sul, porque o sul não obedecia ao norte, porque o norte também já tinha sido dominado por toda essa turma. Mais uma vez, a palavra obediência aparece como maneira que a elite que governa é uma maneira de se colocar no subconsciente das pessoas, porque esse é um gatilho muito eficaz. As pessoas têm a palavra obediência como algo sagrado. Isso impede delas agirem seguindo a verdade ou a razão, e sim somente por acreditar. A obediência a algo que é errado gera fome, desgraça, pobreza. Foi assim que toda a elite conseguiu implementar em toda a região toda a sua conquista. Mas debaixo de muitas mortes e de desgraças, a obediência impede você de lutar, impede você de enxergar a verdade e elevar sua mente a um alto nível de consciência e permite a entrada de outros a te dominarem e tirar de você tudo o que você faz de você ser um humano capaz e depois passa a colocar você em segundo plano. A elite passa a assumir o seu papel, lhe ordenando toda a sua vida, todo o seu pensamento e controlando tudo que você faz, impedindo de você ser um eu e te transformando você em algo que você não é, te transformando você em eles e não em um eu. O que a elite é capaz de fazer com um povo que não se submete aos seus comandos? Claro que para se manterem no poder é preciso convencer a massa a permanecerem na obediência, e também na ignorância, e também permanecerem na fraqueza, na incapacidade de agirem. O que a elite faz e sempre fizeram com a humanidade é deixá-los totalmente à mercê dos seus caprichos, sem que eles tenham a oportunidade de saber a verdade, e se escondem por trás da mentira, o qual o povo não consegue enxergar, pois aprenderam durante a história e até hoje em dia a esperar uma coisa que nunca virá. Essa elite começa a criar problemas como se fossem problemas naturais ou aleatórios. Eles fizeram o quê? Introduziram umas batatinhas que continham um fungo que era conhecido desde a América do Sul. Colocaram nas plantações dos irlandeses, como os mongóis faziam, introduzindo a peste para outros povos. Era assim que os mongóis foram dominando a Europa. Não foi só com seu poder de armas, e sim com as pestes que eles iam levando na frente. E depois chegavam atrás, quando o povo já estava fraco, morrendo ou desmantelado. O mesmo foi feito na Irlanda, porque são sempre os mesmos, é sempre os mesmos endereços, é o mesmo grupo, que conhece as mesmas técnicas e os mesmos padrões são seguidos. Será que as pessoas não percebem isso? As pestes que chegam para as pessoas, as doenças, será que as pessoas ainda acham que isso surge do nada, de repente, aleatoriamente? Será que não estão percebendo alguma coisa de errado? Será que não estão percebendo que é uma maneira muito eficaz de destruir alguma civilização? Será que não percebem que é uma maneira muito fácil de dominar alguma nação? Se quando querem implementar algum tipo de poder e se trocar algum tipo de sistema, é uma arma muito eficaz. Não precisa jogar uma bomba. Basta jogar uma praga no país. Pronto. Ninguém vai perceber, né? Bom, as plantações de batatas
foram ano a ano sendo destruídas. Bom, essas coisas demoram, mas as pessoas só percebem depois que a coisa já está lá. Começava a grande fome. E os fazendeiros gaélicos, que falavam a língua gaélica, aquelas pessoas que ainda sobraram, né, da origem, que mantinham suas tradições e não aceitavam os banqueiros ingleses, acabaram perdendo tudo. Em 1847, o bispo da Meerut, Thomas Moot, descreveu sua lembrança pessoal em uma carta pastoral ao seu clero. Vou abrir aspas para o bispo. 700 seres humanos foram expulsos de suas casas em um dia e colocados à deriva no mundo para satisfazer os caprichos de quem diante de Deus e dos homens provavelmente merecia menos consideração do que os últimos e menores deles. As cenas horríveis então testemunhado, devo lembrar por toda a minha vida. O lamento das mulheres, os gritos, o terror, a consternação das crianças, a agonia dos homens honestos e industriosos, arrancava lágrimas de tristeza de todos os que ouviam. Eu vi oficiais e homens de uma grande força policial que colocaram ou foram obrigados a comparecer na ocasião, chorar como crianças ao ver o sofrimento cruéis das mesmas pessoas que eles iriam ser obrigados a massacrar se tivessem oferecido a menor resistência. E mais uma vez, os soldados foram obrigados a obedecerem essas ordens cruéis. Eles foram obrigados e aceitaram massacrar crianças, velhos, mulheres, indefesos. Pois é, acho que nada mudou. As pessoas são mesmo obrigadas a seguirem ordens insanas? Bom, deixo aí para você pensar. Esse episódio da história é o que vai acontecer agora, no Grande Reset. Veja meu vídeo sobre o Grande Reset que tem aqui no meu canal. As pessoas vão perder suas propriedades, seja ela material ou propriedade, até mesmo dos seus próprios corpos. Pois é, já estamos perdendo, né? Porque agora não temos nem como mandar no nosso próprio corpo, porque querem até isso. Você não será dono de nada e será feliz? Os oficiais na época, e também nesta mesma época agora, obedecem o estado podre e demoníaco. E se as forças armadas tivessem se negado a fazerem mal ao povo? E se tivessem sido juntado ao seu povo? Você vê claramente que o que está matando o povo é o próprio povo. É o povo matando o povo. Isso é histórico. Mandados por um terceiro, o qual esse terceiro está ordenando e os outros representantes obedecendo. Os proprietários de terra em um círculo ao redor e por muitos quilômetros em todas as direções alertaram seu inquilino com ameaças de sua vingança direta. A população em Drumban, uma cidade no condado de Meerut, despencou 67% entre 1841 e 1851. Na vizinha Springville, caiu 54%. Haviam 50 casas em Springville em 1841 e apenas 11 restantes em 1871. De acordo com Linton, os despejos podem ter ocorrido antes, mas por medo das sociedades secretas, vejam, sociedades secretas, entre parênteses, ribonismo, também chamado de ribandismo, que significa Movimento da Sociedade Secreta Católica Irlandesa, que foi estabelecida no início do século XIX em oposição à Ordem de Orange, ou Orangene. E a Ordem de Orange era uma ordem protestante. No entanto, eles estavam agora muito enfraquecidos pela fome.
Os Orangens eram os venezianos travestidos de Império Britânico, que estavam lutando contra o Império Romano, que se vestia de catolicismo. A sociedade secreta Ribonismo se vingava e ocorreu ocasionalmente com 7 proprietários sendo baleados, 6 fatalmente durante o outono e inverno de 1847. 10 outros ocupantes de terras, embora sem inquilinos, também foram assassinados, diz ela. Até hoje tem essa Ordem de Orange. A Ordem de Orange é uma organização de fraternidade protestante que opera ao Reino Unido e na República da Irlanda, de caráter conservador. Uma observação: tudo que acontece no mundo e acontece hoje foi feito por organizações secretas por debaixo do pano, que atuam em nome das ordens de organizações oficiais, não oficialmente, por grupos de soldados ou agentes. As ações que você não vê e que não são mencionados nos livros de histórias que se dizem oficiais, são esses grupos que governam os Estados Unidos, a China e etc. E são esses grupos que dizem o que presidentes devem fazer aqui no Brasil, fora do país, em qualquer lugar. São eles que estão por trás de tudo. Mas as pessoas não enxergam isso. As pessoas não veem isso. Não adianta. Elas estão dormindo. Como não prestar atenção nisso? Claro que não. Não foi de propósito que deixou todo mundo na ignorância? É assim que funciona. Assim é mais fácil dominar o outro. Bom, a condição de nação aqui do país está totalmente nas mãos de organizações secretas. Esses grupos, essas organizações secretas que ninguém vê, que estão agindo nas escondidas, que mandam também aqui no país, aqui no nosso país, aqui no Brasil. E são eles que vão vir aqui logo, logo, dissolver o nosso país, diluir de sua condição de nação, para que se disponha a chegar numa situação igual ao que aconteceu na China e igual ao que aconteceu na Irlanda, se nós não fizermos nada. O que devemos fazer é abrir os olhos, enxergar o que fizeram e o que estão fazendo aqui com nós. Os mesmos padrões se repetem historicamente. Isso não muda. Eles não vão mudar. É assim de geração em geração. Toda a nossa história foi criada baseado nisso aqui. Não temos paz. Não houve uma época de paz. Tudo foi imposto de propósito. Tudo foi feito de propósito. Esse povo não tem dó, não tem piedade. Não tem dó de ninguém. Eles querem o nosso mal. Sempre vão agir nas sombras. O que podemos fazer é abrir os olhos. Devemos abrir nossos olhos imediatamente, ou isso não vai parar. Que visa defender a união da Irlanda, primeiramente, da Irlanda do Norte, a coroa britânica. Foi fundada em 1785 como resposta aos primeiros avanços do nacionalismo irlandês, que já havia conseguido representação nas câmaras de Londres e que havia impulsionado algumas tentativas secessionistas. O nome da ordem é um tributo ao rei protestante da Grã-Bretanha, Guilherme III, da Inglaterra, da casa neerlandesa dos Orange-Nassau. Essa ordem foi se fundindo com outros padrões, como maçônicos, e se tornaram uma organização. No meio dessa fome toda,
A rainha da Inglaterra, que possuía a ilha, retirou todo o gado de lá, as ovelhas. Se exigia que continuasse a exportação, ou seja, ela mandou retirar todo o gado, toda a ovelha, para que vendesse para fora da ilha, gerando uma fome violenta, como se foi feito um sacrifício de sangue, como se fosse mesmo sacrifício, pois ela pegava todo o alimento, exportava para fora e deixava tudo para ela, menos para o seu povo, o povo que ela era responsável de poder cuidar. Para que o povo morresse e se enfraquecesse, porque quando o povo é enfraquecido, a questão psicológica também se submete à humilhação, passando frio, sede, sem casa, sem meios para a sobrevivência. Em 1949, a Rainha Vitória, após reclamações por negar ajuda aos famintos, resolveu passear pela cidade para ver o povo nas ruas. A verdadeira história da Rainha Vitória e da fome irlandesa. A Rainha Vitória foi apelidada de a Rainha da Fome. Por que será, né? Pelo revolucionário irlandês Maldicone. Mas, na realidade, ela pressionou seu governo a fazer mais para ajudar os irlandeses atingidos pela fome. Não fez nada de propósito, porque o plano era deixar o povo morrer. Era para morrer, para que toda a revolução contra a Inglaterra seria dominada e os protestantes teriam mais espaços na ilha e todos os católicos estariam submetidos a bondades protestantes, então mudando de religião. Então perdiam-se as terras, os bancos britânicos assumiram as terras. Em 2 de agosto de 1849, a Rainha Vitória, apelidada de a Rainha da Fome, visitou a Irlanda depois que o país já havia sofrido durante anos com a Grande Fome. No entanto, até que ponto ela foi para ajudar os irlandeses em sua pobreza e dor? Em 2 de agosto de 1849, a Rainha Vitória, comumente conhecida como a Rainha da Fome em toda a Irlanda, e que foi retratada repreendendo os ministros do governo por não fazerem o suficiente para ajudar os irlandeses, atraiu algumas críticas. Eu fico imaginando o que foi que ela disse para essas pessoas. Vocês não vão ajudar esse povo? Será que vocês não estão vendo isso? Bom, não há evidências de que ela tivesse qualquer compaixão real pelo povo irlandês. De alguma forma, disse a historiadora Christine Keneally, diretora, fundadora do Great Hungers Institute da Irlanda, da Universidade de Quinnipiac. Toda a realeza, toda, o que mostra pela frente é uma coisa e por trás são outras. Um exemplo, William e Kate. Eles são Goldsmiths, donos das casas reais, os verdadeiros donos. Os Goldsmiths são judeus. Bom, e eles são até primos, mas ninguém vai contar isso para ninguém. Estão achando até hoje que ela era uma simples moça plebeia que se encontraram e se gostaram. Bom, deixo para as pessoas pesquisarem por conta. Embora tenha sido apenas nos últimos anos do seu reinado que uma nova geração de nacionalistas irlandeses, incluindo Maldicone e James Connolly, começou a culpar a Rainha Vitória pela fome, os registros históricos mostram que a monarca britânica pouco fez para ajudar os irlandeses. O primeiro-ministro, Lord John Russell, até pediu à rainha que fizesse mais para acabar com a fome. Keneally estudou os diários da Rainha Vitória, bem como os escritos dos primeiros ministros, Peel e Russell, e ela acredita que Vitória pode estar exagerando a empatia da verdadeira rainha. Sabemos que ela realmente não tinha interesse na Irlanda, e portanto imaginar que ela queria fazer mais não soa verdadeiro, disse Keneally ao Irish Central.
Em seu longo reinado, ela visitou a Irlanda apenas 4 vezes, e uma dessas vezes foi em 1849, quando a fome ainda graçava, mas estava chegando ao fim. Nesse ponto, ela não fez nada, então é difícil imaginar que o que eles estão retratando é realmente baseado em fatos. Ela foi instada por seu primeiro-ministro Russell a fazer algo pela Irlanda, então. Em janeiro de 1847, ela publicou uma carta da rainha pedindo aos protestantes que arrecadassem dinheiro para os irlandeses, explica Kinning. Em janeiro de 1848, ela também fez sua própria doação, significativamente para uma agência britânica, mas deu 2.000 euros. Ela é a primeira pessoa mencionada em seus registros como tendo dado dinheiro, mas como ela deu 2.000, era o protocolo real que ninguém poderia dar mais do que isso. Temos documentação de que o sultão da Turquia, que era muito jovem na época, se ofereceu para dar 10.000 euros. Mas em Constantinopla, a embaixada britânica foi ao seu povo para dizer que isso ofenderia o protocolo real, então ele reduziu sua doação. A oferta do sultão otomano, Calef Abdülmecid I, valeria aproximadamente 800.000 euros. Isso equivale a 1,7 milhões de dólares, hoje, e poderia ter beneficiado muito ao povo irlandês. Bom, já se nota que não teve um pingo de caridade para com o ser humano. Poderiam ter deixado ajudar, mas ninguém deixou ajudar. É isso por hoje. Vou deixar algumas referências deste documentário aqui embaixo na descrição. Agradeço por estarem comigo. Não deixe de se inscrever, deixar o like e sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo.